e eu sou uma multidão, né, que é uma frase do Guattari. Então, nós somos uma multidão porque nós também somos compostos por múltiplas partes. Os encontros que fazemos, ou as afecções que fazemos, para usar uma palavra mais filosófica, é que determinam os nossos afetos. Então, esse determinam, quer dizer, eles produzem os nossos afetos, né? E os nossos afetos variam para mais e para menos, no sentido da expansão e no sentido da diminuição da potência. O aumento da potência é a alegria e a diminuição da potência é a tristeza. Ser passivo é uma coisa que a gente pode estar o tempo todo sendo passivo, determinado a partir do exterior. Os homens frequentemente são determinados a partir do exterior. Mas ele vai valorizar a atividade. E essa atividade, ela ocorre preferencialmente na vida social, na vida política, né? Mais do que no isolamento. E a definição do afeto é uma modificação do corpo, a gente está sempre interagindo e, portanto, sempre se modificando. Uma modificação do corpo e sua ideia. Como não tem modificação do corpo sem ideia, sem pensamento, o que Spinoza está dizendo? Que nós somos um corpo afetivo e que ser um corpo pensante e ser um corpo afetivo é a mesma coisa. E que, portanto, o afeto é a nossa primeira ideia, o afeto é o nosso primeiro pensamento. Então, quando a gente se afeta, a gente já está pensando. Então, nos termos de Winnicott, a mente é uma função do psiquessoma. É bem próximo, né, do que Spinoza acabou de apresentar. Nós somos um psiquessoma, ou seja, o psiquismo é a elaboração imaginativa da atividade somática, definição que o Winnicott dá, e a gente tem, o ser humano tem claramente essa função de pensar sobre isso, que em Spinoza vai ser ideia da ideia, né? Ter ideias da ideia. Então é claro que, na medida em que eu idealizo e me frustro com o real por conta de uma idealização, aí a gente vai misturando paixão, afeto passivo, entusiasmo, afeto ativo. Olha que interessante ter essas ferramentas para perceber justamente como, em cada complexo afetivo, a gente pode perceber os aspectos bons e cuidar deles e perceber, o que leva a eles? Em que condições eu me sinto assim? E os afetos ruins, que muitas vezes não é tão difícil assim a gente parar de idealizar, parar de comparar com o modelo ideal, de ter esse pensamento metafísico. Então, eu sou o meu pensamento. Então, até antes de pensar na concepção, tipicamente, né, da filosofia ocidental que ganhou força com Descartes, com Kant, enfim. Então, pensar é pensar segundo uma determinada razão, que é um conjunto de regras. Então, se eu não penso, ou antes de pensar, eu não sou. E aqueles que não pensam, porque são considerados à margem desta forma de pensar. É só olhar para a história da humanidade e a gente vai ver países sendo invadidos, povos sendo escravizados, em nome exatamente dessa ideia de razão. E o que o Winnicott está propondo, ele está dizendo o seguinte, olha, o que provavelmente nos faz viver melhor uns com os outros é a gente não precisar medir a nossa própria potência. É a gente não precisar mediar os nossos afetos e temê-los. É poder ser. Então, a saúde que nos constitui, a nossa espontaneidade, ela é fruto não de uma espécie de educação pela repressão, mas, ao contrário, de uma experiência de potência, de ser tudo para depois poder ser parte de tudo. Ele vai dizer assim, criar aquilo que já existe, ou seja, a ideia de uma contribuição singular para o mundo que nos faz coautores do mundo. Nós somos modos de Deus. Tudo está em Deus. Assim. Apesar de serem coisas singulares, todas fazem parte da mesma imanência. Não tem metafísica como para Platão.
Está tudo no mesmo plano real de imanência. Né? E cada um desses modos, ele quer se manter na existência. E é isso que, para Spinoza, nós somos um impulso vital, como diria o Winnicott, que lembra muito as ideias do Spinoza. Nós somos uma força de existir, de perseverar no ser. É isso que ele chama de conatos. Então, veja, a alegria é quando eu encontro um outro corpo e ele se compõe com o meu. E aí aquilo é bom, aumenta a minha potência. O que é a potência para Spinoza? Capacidade de pensar e agir. Imagina, alguém está numa relação tóxica, sei lá, uma mulher com um marido assim, que oprime e tal, e é violento. Aí aquilo é uma relação tóxica, entristece o que ela fica triste. Então é um mau encontro. Imagina se ela sai dali e encontra um coletivo de mulheres, outro dia eu vi na televisão, que são rendeiras, uma outra relação. Aquilo traz alegria, um encontro que compõe, ela se sente mais empoderada, ela pode ser ela mesma. Porque quando vem de dentro, perceba, quando a alegria vem de dentro da minha natureza, ela vai pegar todo o meu corpo. Quando eu faço uma coisa que eu gosto, eu fico feliz em casa, entendeu? Eu fico bem em geral, eu alegro todo o meu corpo quando sai de dentro. O Spinoza fala, uma disposição interna da mente, da minha natureza. Quando sai da minha natureza, é ativo. Quando vem de fora e eu não consigo relacionar com a minha natureza, simplesmente dependo daquilo, como de uma droga, quando sou dependente, é uma alegria parcial, só uma parte, e passiva. Ultimamente, o ataque à escola, né, a morte da professora, o ataque àquelas crianças de 4 anos, 7 anos, o que isso trouxe nas mídias e o que isso trouxe para nós? Essa tríade, empatia, compaixão e ética, se chama lucidez, que Kant, Immanuel Kant, ele chamava de uma clarificação, um esclarecimento que algumas pessoas têm a respeito do que sentem. Quem não forma essa tríade, empatia, compaixão e ética, não consegue ter uma posição sobre aquilo. E escuta a notícia, não consegue trazer para dentro, empaticamente, compassivamente, uma dor, que embora eu não conheça nenhuma daquelas crianças, mas eu imagino como é que as pessoas se sentiram a respeito. Qualquer dor, principalmente dor psíquica, qualquer perda, qualquer separação, ela tem que ser enlutada. Não é fácil envelhecer, né? O corpo vai sofrendo uma violência muito grande em termos de redução daquilo que se colocava antes. Mas como é que a gente faz isso? Porque a grande dificuldade que a gente tem é perder, né? Perder as coisas, na medida que a gente vive numa sociedade que o negócio é agarrar, né? Agarrar as coisas, reter as coisas. O bebê, quando nasce, ele tem um reflexo de preensão. E qual é a tarefa, ou qual deveria ser a tarefa, e qual é a tarefa de alguns grupos sociais, alguns outros, como, por exemplo, os indígenas, né? Eles ajudam a viver no coletivo. Para você poder viver o coletivo, que é uma experiência que a gente não tem nesse campo social nosso, é preciso que a gente abra mão dessa capacidade de segurar as coisas, né? Aprenda a soltar as coisas, aprenda a confiar que a gente pode ficar em pé, né? Aprenda a confiar que a gente pode andar com as nossas próprias pernas. Só que isso é um movimento que é retirado de nós na medida em que a gente está o tempo todo sendo convocado a depender de determinado olhar para se sentir, né, com o direito de existir. Eu gosto muito da ideia espinosista da alegria como força maior. Quer dizer, recuperar no envelhecimento essa capacidade, né, de sustentar a alegria, né, através dos encontros que nos potencializem,
desse estado infans que nos habita. É preciso que a gente possa respeitar esse movimento da juventude, que não é uma juventude, é uma jovialidade, mas que está em nós, né? Dessa criança que inventa mundo, de poder sustentar isso num modo de produzir com isso vida. Como é o brincar na infância, como ousar, a criança desacomoda e isso é crucial para a sua estruturação e é crucial também para a cultura. O Freud nos diz que a criança, quando ela brinca, ela produz uma transformação do mundo. Que é a criança, ela apoia o seu fantasiar em objetos concretos. E o Alfredo Jerusalinski, ele, num livro chamado Psicanálise e Desenvolvimento Infantil, lembra a música do Chico Buarque, João e Maria, que diz: agora eu era herói. As crianças introduzem o seu brincar por essa lógica. Agora eu era. Agora eu brinco de ser, de encarnar os ideais que para mim já estavam antecipados, mas que eu ainda não tenho condições de realizar. Ou seja, é preciso que se produza uma certa falta, que se produza, a princípio, um certo tédio, que se produza, a princípio, esse momento em que ainda não se tem a resposta, para que sob esse fundo de ausência, se produza uma invenção. É que a criança se dê o direito de transformar a realidade. Então, uma criança entuchada de objetos, ela é privada de sonhar. E depois, vejam, é muito importante quando a infância finda, poder ir para o mundo com o sonho de transformá-lo. E por isso é tão importante que a gente crie crianças desejantes, curiosas, questionadoras e brincantes, e não crianças que simplesmente respondam a comandos. A gente não previne dor, a gente previne o manejo que a gente tem da dor nos nossos espaços sociais. O problema não é sofrer. O problema é sofrermos sozinhos, estigmatizados, isolados, sem suporte, sem espaço, sem reconhecimento, sem ritualização. Isso é que nos adoece. O grande desafio está em pensarmos as relações digitalizadas e a manutenção, o florescimento das intimidades. Nós estamos adoecendo não porque estamos indo para o mundo digital, mas porque estamos abandonando a intimidade. É isso que nos coloca em perigo, não isso. E enquanto a gente não cuidar disso, não só a digitalização, mas todo e qualquer processo de evolução, transformação social, vai trazer problemas, vai trazer adoecimento. Porque ameaçados, desprotegidos, desamparados, adoecemos. Então, a tecnologia, se por um lado ela causa toda essa anestesia, essa defesa, né, esse distanciamento social, ela também muitas vezes traz alguma coisa que a gente não está encontrando dentro de casa. Quantas são as crianças que, às vezes, nos seus pares, seja no WhatsApp, seja no TikTok, seja no grupo do Instagram, encontra nas pessoas com quem ele se identifica, com quem ele compartilha, ele encontra caminhos, diálogos, validação, não banalização, espaço para expressar sua dor, que infelizmente e por algum motivo, dentro do seu núcleo físico real, ele não está conseguindo ter, porque muitas vezes os adultos estão não só ensimesmados na sua própria dor, mas muitas vezes assustados com a proximidade do confronto com a dor daquela criança espelhando a sua própria.
a gente entende, então, que a tecnologia se amadureceu, evoluiu, com o intuito do quê? De garfar mais as pessoas. O desenvolvedor de jogos, de software, eles querem que as pessoas usem. Quanto mais eles usarem, mais eles monetizam, né? E eles descobriram, em determinado momento, que eles poderiam utilizar de mecanismos de persuasão do usuário para manter essas pessoas mais tempo conectadas, tá? Então, a gente deu vários nomes para isso. Nos Estados Unidos, eles chamam de persuasive tech, ou design de manipulação, ou design de persuasão. Então, são elementos que estão lá presentes na tecnologia, a gente não vê, eles são implícitos, mas com o intuito de gerar, garfar a nossa atenção e perpetuar o nosso uso. A gente trabalha o mês inteiro para obter uma gratificação monetária no final do mês. Então, isso vem com algum esforço, né, com algum espaçamento. E no mundo tecnológico, o nosso cérebro, aquele sistema que processa o prazer, é bombardeado. Nada se compara à frequência com a qual o nosso sistema de recompensa é bombardeado pelo prazer quando a gente compara com a tecnologia. Então, é uma briga desigual. E quando a gente pensa isso no cérebro de uma criança, o mundo se torna muito chato. Muitos pais, às vezes, não entendem que existe essa vinculação e o nível de importância e de relevância dentro daquelas plataformas para esses jovens. A gente está olhando a pessoa através daquela tela ali de computador, do celular. E esse distanciamento físico, ele potencializa o distanciamento emocional. Então, é diferente quando eu tô aqui, eu tenho um conflito com você e eu começo a falar algumas coisas, eu tenho acesso à sua expressão facial. Eu sei o que você tá sentindo, ou eu consigo imaginar que você tá ficando brava, que você tá ficando vermelha, nervosa, você não tá gostando daquilo que eu falei. Então, esse contato com o sentimento do outro, que muitas vezes eu tenho nos ambientes presenciais, não existem na internet ou são reduzidos. Existe ali uma redução da cyberempatia. As pessoas são menos empáticas na internet, porque muitas vezes há essa sensação de que eu estou lidando com um avatar, com uma foto, com uma figurinha, e não com uma pessoa, né? Como nós, que estamos aqui de carne, osso, que sente, que sofre, que não concorda com o outro, né? Que muitas vezes demonstra esses sinais, né, na relação com o outro. É possível, né, a gente formar essas pessoas que são mais éticas na vida real, na vida virtual, desde que a gente coloque um esforço, né, desde que a gente planeje essa convivência, de que a gente coloque o nosso olhar enquanto educador, enquanto famílias, que a gente foque o nosso olhar para essas questões. A gente aprendeu e consolidou-se com muita violência um modo capitalista que ensina a gente a ser individualista, mesmo quando a gente não deseja ser-lo, trabalhar 3 turnos, 5 turnos. E isso tudo é transmitido para os nossos adolescentes quando a gente matricula, por exemplo, a classe média alta, uma criança numa escola em que o trabalhador da limpeza, da cantina, é negro e o professor e o diretor são brancos. A gente está reproduzindo sistemas o tempo todo. E essa pluralidade, quando apagada, ela vira subalternidade. Ela vira hierarquia de pessoas, de seres semelhantes. E essa hierarquização é a base dessa economia fundada numa lógica de expropriação, que pode ser mais ou menos violenta, assimilatória ou exploratória. De um lado, as redes sociais, de outro lado, a globalização econômica permitiram que essas vozes aparecessem na sua diversidade. E os adolescentes e jovens têm sido, os Mapuche, por exemplo, no Chile, os pivôs, vocês estão acompanhando também no Irã, todo o movimento da juventude feminina, tem sido os pivôs de um grito que sacode as estruturas do mundo ocidental. Quando essas
pluralidades invisibilizadas e apagadas, corpos trans, negros e periféricos, toda essa configuração que não está no nosso plano de leitura hegemônico emerge, a gente precisa aprender a lidar com essa novidade. E em todos esses lugares, talvez porque o meu olhar seja assim, eu encontrei, claro, muita guerra, muita tragédia, mas eu encontrei também muita vida. E isso me impressionava mais do que a guerra, né? Eu comecei a dizer que eu era correspondente de paz, não de guerra, porque dentro dessas guerras eu buscava a sobrevivência. A minha talvez questão maior, né, como essa história começou, foi buscar como é que as pessoas vivem. Como elas morrem, nós sabemos, não é? Mas como é que elas vivem em guerra e como é que elas sobrevivem à guerra no dia a dia? As pessoas precisavam contar as histórias. As pessoas precisavam, às vezes, escrever, reorganizar todo o caos para dar sentido àquilo que parecia não ter sentido, né? Então, a escrita ajuda muito com isso. Você via, por exemplo, a leitura como um portal para o mundo. E o Paquistão tem uma história longa, tradição de oral. Os pashtuns só tiveram escrita a partir do século XV. E você tem ali essa contação de histórias diária ao redor do fogo, antes de dormir, principalmente entre as mulheres. Há milênios que as mulheres passam para suas filhas, para suas sobrinhas e netas e bisnetas, as histórias e lendas que vêm desses povos da antiguidade que passaram por ali. E essas histórias falam de reinos grandiosos que já existiram no Afeganistão, falam de mulheres poderosas, e é uma forma, essa contação de histórias, de você passar a tradição, o orgulho do seu povo, mas também de você curar, né? Você colocar em perspectiva um momento que é tão ruim dentro de uma história milenar e que é passageira. A capacidade de narrar histórias de Will Storr é um jornalista britânico, tá? A capacidade de narrar histórias é o que nos torna humanos. Narramos para viver. Narramos para viver. E eu vou complementar. E deixamos uma narrativa ao morrer. A história tem a ver com o nascimento, mas tem a ver com a morte também. As histórias, ligado a isso que a gente acabou de falar, acabou de ouvir do Nicholas Carr, estão sendo fortemente atacadas. Fortemente atacadas. Elas estão se transformando em histórias dentro de latas de sardinhas, perdendo as funções vitais, que eu estou tentando falar desde o começo, que estimulam o cognitivo, o emocional, o social de crianças e jovens. As histórias se encurtaram, se empobreceram. O repertório empobreceu, e muito. O mundo digital dos algoritmos, ele traz narrativas fragmentadas. Fragmentadas. Isso causou, e é uma bola de neve também, uma aceleração brutal no mundo, que já vinha vindo desde o século XIX e do século XX. O Walter Benjamin, no século XX, falava lá num texto dele dos anos 30 do século XX, sobre a morte, por exemplo, que cada vez mais as pessoas querem acelerar o luto e o enterro das pessoas. Tudo tem que ser limpo rápido, não quero mais ver a morte. Contar e ler histórias é um ato de amor. E o que mais quer uma criança? O que ela quer dos seus pais? Um ato de amor. Contar e ler histórias para os pequenos e para os jovens prepara cada um deles para a vida. Fortalecem sua mente e os fazem entender melhor suas emoções. E o sentido de estarmos juntos numa pequena esfera cósmica.
vamos nos libertar e libertá-los do sequestro dos algoritmos.